Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos hoje no capítulo 31 do livro Conversando sobre Vida Plena. Falaremos sobre o agente abortivo chamado ostentação. Estamos em mais um agente abortivo da vida plena e desta vez falaremos sobre a ostentação. Ela tem relação com a avareza da qual já falamos, mas vai além. A ostentação é o ato de, com muito excesso e orgulho, exibir realizações, posses ou habilidades de si próprio, com vaidade e pompa, bens, direitos ou outras propriedades, normalmente fazendo referência à necessidade de mostrar luxo ou riqueza. Infelizmente, vivemos a era da ostentação. Pessoas compram o que nem precisam para mostrarem-se superiores aos outros. A alma humana nunca está satisfeita, quer sempre mais e mais, e as pessoas acham mesmo que seu valor está ligado àquilo que elas podem adquirir. Lembro de um tempo em que ser próspero era ter um emprego, uma casa própria e um carro. Hoje tem que ter vários empregos, de preferência aqueles que dão muita renda e pouco trabalho. Ter a casa da cidade, a casa de praia, a casa de campo, o apartamento para veraneio. Carro nem se fala, tem o do dia a dia e aquele que é para ostentar nas reuniões sociais. Mesmo que tudo isso esteja sendo pago em suaves prestações, o importante é mostrar que possuem, que podem. Muitos não moram nem mais no Brasil, isso já se tornou muito pouco para eles. Não importa a confusão financeira em que se encontram e nem os trambiques em que se metem. O que vale é a imagem, é vender uma ideia de sucesso e luxar bastante. Pessoas querem passar as férias nos mesmos lugares que os artistas de TV. Querem comprar aquela roupa, sapato e bolsa de marca. O padrão de vida delas não está limitado às suas necessidades, mas aos seus desejos mais escandalosos. Chega a ser ofensivo quando pessoas gastam 20 mil numa bolsa. Elas não estão preocupadas com uma bolsa de qualidade, mas em mostrar aos outros que usam uma bolsa desse valor. E assim a vida vai passando como se fosse uma estrela de Hollywood. Mas eu não estou falando só das pessoas do mundo, pois essa prática já invadiu muitos arraiais cristãos. Você vê a disputa de mansão, carro entre os pastores. Não são maioria, mas aqueles que se destacam com essas práticas são suficientes para manchar a imagem dos cristãos. Dentro da igreja é uma disputa sem fim, por quem troca de carro primeiro, por quem vai para Israel primeiro, pelas roupas de grife, pelas festas milionárias. Sinceramente, Deus nunca vai abundar na nossa vida financeiramente para que tenhamos um padrão de ostentação. A fonte desses recursos, dessa prosperidade, não é Ele. Tudo que sobra na vida do verdadeiro cristão é para que ele possa agir com generosidade para com quem precisa. Pessoas que ostentam ofendem quem precisa. Eu não estou falando que todos nós temos que ter o mesmo padrão de vida e que isso seria justiça. Eu não acredito nessa ideologia barata. Acredito que pessoas se esforçarão mais que outras e não é justo que simplesmente dividam o fruto do seu esforço para termos um mundo igualitário. Isso não existe, isso seria uma baita injustiça. Acredito na meritocracia, acredito que o capitalismo generoso é o modelo menos prejudicial. Apesar de não perfeito, é o mais justo. Mas quando falo que a ostentação ofende quem não tem, não estou falando que devemos nos sentir culpados por termos uma casa, um carro e o outro não ter. Estou falando de certos padrões de vida que extrapolam a razoabilidade, que são completamente desnecessários. Eu soube de um cantor antigo que só tomava banho com água mineral. Soube de uma rainha que só sentava num vaso sanitário se esse fosse de ouro puro. Para todo canto que ela viajava, tinha que providenciar um vaso assim. Existem pregadores que não usam mais ternos baratos, só de certas marcas famosas e bem caras. Existem aqueles que nem mesmo querem usar voos comerciais, só andam de jatinho particular. São esses tipos de ostentação que são uma verdadeira vergonha. Eu acredito que pessoas que vivem para ostentar o fazem ao preço de exploração de outras pessoas. Porque pessoas prósperas, ricas, que têm dinheiro vindo de um trabalho honesto e suado, não jogam dinheiro fora desse jeito. Eu conheço uma pessoa rica em minha cidade que compra legumes na feira popular e não na rede de supermercados que pertence a ela. Enquanto pessoas que nem chegam aos pés de patrimônio que ela tem, só compram no supermercado mais caro. Elas vão nesses lugares cujos preços são absurdos, porque querem encontrar pessoas famosas, querem dizer que fazem supermercado no local X, que é sinônimo de carestia. Você consegue ver a diferença?
A comida é a mesma, mas quem ostenta precisa comprar num lugar em que só a nata da sociedade compra, porque o alimento não é importante. O importante é mostrar que pode comprar no lugar mais caro. Amar o dinheiro é ser avarento. Amar a imagem de quem tem dinheiro é ser ostentador. Como vemos essas coisas nas redes sociais, não é mesmo? Ninguém quer ficar por baixo. Quando uma pessoa compra algo, daqui a pouco todas compram. Quando uma pessoa vai a algum país, daqui a pouco todas dão um jeito de irem lá também. Quem trabalha e prospera e gasta seu dinheiro de forma equilibrada provoca admiração e até inspiração. Mas quem usa seu dinheiro só para ostentar, aparentar ter, gera inveja nos demais. Eu não gostaria de provocar inveja em ninguém por motivo nenhum. Mas pessoas que adoram fazer isso têm exatamente essa intenção, conscientes ou inconscientes. Elas nunca postam que foram lanchar no trailer da praça. Mas quando vão num restaurante chique, que todas as pessoas sabem quanto custa um prato individual e uma taça de vinho lá, elas fazem check-in e postam várias fotos delas, do prato e da taça de vinho. Pior que tem gente que sente inveja disso. O mais revoltante é quem ostenta devendo os outros. Aí, ao invés de inveja, causa mesmo uma revolta bem grande. Bom, esse agente abortivo da vida plena talvez signifique vida plena para quem dele faz uso, mas é algo completamente destrutivo. É a escravidão a uma imagem. É a necessidade de mostrar seu valor sempre relacionado ao que você pode comprar, aos lugares que você pode frequentar. Que Deus nos livre desse mal, pois muita gente vive mergulhado nele sem perceber o quanto é prejudicial para suas vidas. Geralmente, pessoas assim atraem amigos do que elas mostram ser e não de quem elas são de verdade. E assim, muito de sua vida passa a ser uma grande mentira. Pessoas que amam ostentar dificilmente se dobrarão diante da palavra de Deus, que nos manda ter uma vida modesta, que se contente com ter o que comer e vestir. E ao irem em busca dessa imagem, perdem a imagem de Cristo e não vivem o propósito para o qual foram criadas. Perguntas para reflexão. Você se considera uma pessoa que ostenta? Explique sua resposta. Você conhece pessoas que ostentam? Como você consegue identificar esse perfil? Qual a diferença entre ser um cristão próspero e uma pessoa que vive ostentando? Na sua opinião, quais os malefícios de uma pessoa que vive de ostentação? Na sua igreja, existe algum estímulo a uma vida de ostentação? Justifique. Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Amém? Então, eu quero dizer que a ostentação, normalmente, ela está sendo a responsável, a maior responsável pelas dívidas de muitos cristãos. E muitas vezes, com dívida, você acaba perdendo a paz que Cristo veio dar. Então, por isso também aborta a vida plena, uma vida sossegada, uma vida de paz. Tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Até o próximo capítulo.